sujeito, ele vive na miséria, mas se você perguntar para ele, e você vai ver os testemunhos vão dizer o seguinte: ó, eu estou quebrado economicamente, mas eu estou quebrado na minha família. A minha família está quebrada. O meu relacionamento conjugal não é bom. O meu relacionamento com os meus filhos não é bom. Então, é um combo. Isso é tudo um combo. Então, quando você chega lá e começa a ter uma relação com Deus, você começa a resolver esses pepinos da vida. Então, você começa a resolver o problema dos relacionamentos e você também começa a resolver os problemas econômicos. Porque, às vezes, você está caidão, você está caído, você não sabe o que fazer. Aí você chega lá, o pastor fala assim, ó, preste atenção no que eu vou dizer. Se você tiver fé em Deus, Deus vai mudar a sua história. Porque Deus existe na nossa vida para mudar a nossa história, não para ajudar, é para mudar. É isso que a gente prega. Para mudar a sua história. Então, se você colocar o pé, Deus vai colocar o chão. Esse sujeito, Rodrigo, e as pessoas que estão assistindo, se ele tem fé, amanhã ele vai levantar, ele vai falar: Deus está comigo. Deus está comigo. Então, aquilo que eu não tinha coragem de fazer, de arriscar, eu vou fazer, vou arriscar e vai dar certo, porque Deus está comigo. Então, você tem lá muitos testemunhos que são com base nisso, que atestam exatamente isso. Deus está comigo e a hora que eu botar o pé, ele coloca o chão. Agora, para você ser tocado por esse tipo de pregação, você precisa despertar sua fé. Né? Você precisa despertar a sua fé e falar: não, Deus existe, Deus quer que eu seja próspero, porque prosperidade, eu já disse que é dom de Deus, e eu vou seguir e vou dar a volta por cima. E nós temos vários testemunhos assim. E depois tem também testemunhos de gente que começa bem, ele é abençoado, ele cresce, aí ele abandona, aí ele começa a vender sem nota, ele começa a não pagar tributos, ele começa a maltratar funcionário, ele começa a roubar do governo, a roubar das pessoas, a contratar e não cumprir prazo. Ele vai para o beleléu. Por quê? Porque a prosperidade com Deus, ela requer que você seja uma pessoa desta. Que você viva no caminho da justiça. Deus vive no caminho da justiça. E o que é a justiça? É fazer o certo, é escolher o certo. Mesmo que o errado seja mais vantajoso, você procura o certo. E se você procurar o certo, a Bíblia diz, Deus fala que se você fizer isso, seguir o meu caminho, é pedra cantada, é certo que isso vai acontecer. E acontece, eu vejo lá todo dia os testemunhos e eu falo por mim também. Meu amigo Edmar, muito bem falado essa sua exposição. E alguém já me falou, não lembro de que igreja, que acredito da presbiteriana, de onde foi o meu nascedouro na fé, que dizia assim: sabe por que as pessoas melhoram na Universal mais visivelmente e mais rapidamente do que em outras igrejas? Porque o cara chega lá cheio de problema, todo sujo, ele é aceito daquela forma, independente de como ele está, e o ambiente lá, como é um ambiente muito que a fé está em cima da mesa, tem sempre alguém apontando para você e te colocando numa situação prática, o cara chega lá com 2 mulheres, cachaceiro ou com dívida. Então, o próprio só frequentar esse tipo de ambiente, esse tipo de culto, ele vai arrumando a sua órbita. E ao arrumar a sua órbita, se o cara fumava, ele para de fumar, já economizou um pouco. Se ele tem 3 mulheres, ele fica só com a mulher dele natural, ele já economizou bastante. Então, quando ele vai arrumando várias fases da vida dele, a situação dele natural vai melhorando e Deus, como você falou, esses exercícios de fé e prática, ele vai colocando a vida na esteira, né? E colocando a vida no trilho de novo, e aí, de repente, o cara se percebe-se numa fé, uma fé verdadeira que eu tô dando e ele está se transformando aos poucos, né? Sim, é exatamente isso. As pessoas, como eu disse, as pessoas que são quebradas, né? Que elas são quebradas. Adorei essa palavra do combo. Elas estão aflitas. Tem um motivo porque ele está quebrado, né?
com motivos. O que eu diria são causas, né? Cal- Eu não diria motivos, porque senão aí eu vou cair para dizer o seguinte: bom, você está sofrendo porque você merece. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, pelo menos para nós que temos essa fé. O que nós sabemos, de acordo com a nossa fé, é que quem está fora da vontade de Deus, ele está à mercê de um outro personagem, que são os espíritos das trevas. E a igreja que eu vou, ela também trabalha isso às sextas-feiras, quem quiser ir lá. Eu recomendo, que é a chamada limpeza espiritual. Por quê? Porque a vida da gente, ela é influenciada, evidentemente, pelas decisões que nós tomamos. Mas existe também, é uma coisa que as pessoas negligenciam e não deveriam Forças ocultas. negligenciar, podemos chamar de forças ocultas, são forças das trevas. Se você começa a analisar isso, você vai ver que elas não são tão ocultas assim. Você vai ver que existem as tais das causas. Por quê? Por que isso aconteceu? O problema é que na nossa igreja nós não procuramos saber o motivo. Você está com problema? Então vem aqui que nós vamos orar por você. Você vai vir à igreja, você vai se arrepender dos seus pecados, você vai aceitar Jesus como seu Salvador e Deus vai melhorar a sua vida. Ele vai resolver os seus problemas. É assim que nós tratamos. Tudo bem. Sensacional. Uma coisa que me ocorre também, que também é uma questão muito polêmica essa daí, tá? É um caminho, muitas vezes, com um muro muito próximo, assim, uma rua escura. É a questão da teologia da prosperidade. Não há um consenso entre as igrejas da teologia da prosperidade que se iniciou nos Estados Unidos, né? E qual é a sua visão sobre essa teologia da prosperidade para os dias de hoje? Rodrigo, essa expressão teologia da prosperidade é uma das maiores cascatas que eu já vi na vida. Cascata, para as pessoas que são mais antigas como eu, cascata é conversa mole, é coisa sem sentido, é coisa que não quer dizer nada, é conversa mole, né? Não existe essa tal de teologia da prosperidade, porque teologia é um grupo, um conjunto de estudos sobre alguma coisa. O que as igrejas oferecem, os pastores oferecem, é exatamente isso que eu acabei de falar. É você cuidar da sua vida econômica. Você às vezes, as pessoas elas são fáceis de ir na igreja, por exemplo, elas estão doentes. Elas vão à procura de cura, vão procurar cura. Às vezes você tem situações em que a medicina não consegue diagnosticar o que o sujeito tem. O sujeito vive numa paranoia, tomando tarja preta, vive numa depressão sem fim. E a medicina, ela até conhece algumas coisas, mas ela não consegue resolver a coisa desse sujeito. Então, só Deus, a hora que ele entra na vida dele, ele resolve isso. E a vida econômica é exatamente a mesma. É a mesma situação. Se você tem um problema na vida econômica, você vai para Deus e fala: Deus, olha, eu estou aqui, a minha vida econômica não está boa, eu preciso melhorar. Me dá uma ideia. Me ajuda a entender alguma coisa. E aí você vai ver, por exemplo, pelos testemunhos que eu tenho lá na igreja, que eu já vi na igreja, Deus, ele trabalha de vários modos. Ele te dá uma ideia, você sonha com um negócio e você vai e o negócio está certo. Aparece alguém na sua vida que você nunca ouviu falar e o sujeito, ele fala uma coisa e ele resolve a sua situação. Então, a prosperidade com Deus, ela é uma coisa que as pessoas deveriam buscar. O pessoal que fala em teologia da prosperidade, eles falam normalmente em tom jocoso contra essas igrejas que fazem esse tipo de abordagem. Agora, tem também nesse balaio de gatos da teoria da prosperidade, tem também aqueles pastores que fazem promessa, que dizem que, olha, você vem aqui na minha igreja, você me dá uma oferta e Deus vai resolver o problema para você. Deus não funciona dessa forma.
Isso não é sério. Deus, ele te recebe e ele vai te tratar. Tratar significa mudar a sua vida espiritual. No momento em que você conserta a sua vida espiritual, o resto vem de roldão. Então, essa teologia da prosperidade, isso é uma coisa que, para mim, na minha opinião, não existe.